Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, ou a vossos filhos. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os ou educai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Obrigado, pode ir para o assento. Este texto mostra de forma muito clara que a educação e a criação dos filhos é responsabilidade dos seus pais. Paulo divide os mandamentos aqui nesse versículo em negativo e positivo, isto é, aquilo que deve-se e aquilo que não deve-se fazer. Se os pais negligenciarem e forem omissos na criação dos filhos, corre-se o real perigo de suscitar uma geração indisciplinada e sem limites, como aconteceu no tempo dos juízes, que no capítulo 21, versículo 25 diz: e como não havia rei ali é líder, em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Foi um dos tempos mais sombrios da história do povo de Israel, que eles cometeram atrocidades inimagináveis. Por quê? Porque não tinha uma figura de um pai ali guiando e orientando. Então, se os pais assim negligenciarem, vão criar filhos indisciplinados e verdadeiramente sem limites. Pois bem, o versículo 4, a parte A, a primeira oração, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. A palavra pais aqui é pater, que significa genitor, aquele que gerou, e como aqui no plural, é pai e mãe, genitores, aqueles que geraram. O exemplo está entre as principais responsabilidades dos pais. Eu vou repetir isso aqui. O exemplo está entre as principais responsabilidades dos pais. Em Lucas capítulo de número 1, versículos 5 e 6, a Bíblia fala que existia um casal chamado Zacarias e Isabel, ou algumas traduções Elizabeth, que seria o mais correto. E a Bíblia diz que eles, olha como que eles serviam a Deus. E eram ambos, tanto Zacarias como Isabel, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor nosso Deus. Então veja que coisa aqui tremenda. Esse casal íntegro aqui gerou um filho profeta e cheio do Espírito Santo. Eu estou falando de João Batista. Então, essa caminhada íntegra que eles tiveram em Deus, o capacitou no Senhor em gerar um filho. Isso é uma grande obra. Gerar um filho profeta e cheio do Espírito Santo, ainda mais nos dias de hoje, é um grande milagre de Deus isso. E esse casal, pela graça de Deus, alcançou esse feito maravilhoso. Então, pela graça de Deus, e só pode ser assim, porque nenhum pai, nenhuma mãe conseguirá ser uma pessoa exemplo, se não for pela graça de Deus, tá certo? Então, pela graça de Deus, os pais devem dar exemplos de integridade, retidão, temor e boa conduta. Além desse texto que eu já citei, de Isabel e Zacarias, eu também falo de Jó. Jó, ele tinha todas essas características. E o que seria ser uma pessoa irrepreensível? Alguém a quem não é culpado de erro algum. Então você veja que Jó, a Bíblia diz que ele era sincero, reto, temente e se desviava do mal. Então essas são características de um pai e uma mãe irrepreensível. Tem que ser sincero. O que é sincero? Íntegro. Não pode ter mancha moral na sua vida. Como assim? Não pode cair nas prostituições da vida, não pode falar
ser um caluniador, maldizente da vida dos outros, isso tudo entra na questão moral. Reto fala aqui de um procedimento justo. Então, o pai e a mãe tem que ser pessoas bom pagadores, dar bom testemunho diante da sociedade. O que é mais temente? Aqui temente, eu acredito que é uma das principais características. O que é um pai e uma mãe que teme a Deus? É alguém que verdadeiramente vive com a ciência de que Deus está vendo tudo. Então, se eu tenho a ciência de que Deus me vê, aonde quer que eu esteja, e o que é que eu esteja fazendo, eu não vou fazer nada que desagrade aos olhos do Senhor. Então, temer a Deus é indiferente de onde eu esteja, com quem eu esteja, tá certo? Eu vou me proceder da maneira de alguém que teme a Deus. E como se vê isso? Da maneira que eu vou viver que agrade a Deus. Eu não vou fazer nada que contrarie a vontade do Senhor, porque eu temo a Deus e sei que Ele está de olho em mim, tá certo? Então isso basicamente é temer a Deus. E ainda mais, ele se desviava do mal. O que é se desviar do mal? É se afastar da roda dos escarnecedores. Então pai e mãe devem seguir esse estilo de vida. Pela graça de Deus somente pode acontecer, tá bom? Só pela graça de Deus um pai ou uma mãe conseguirá ser assim. E também os pais devem buscar em Deus o modo de vida e ocupação dos filhos. Isso aconteceu quando o anjo do Senhor, que era o próprio Deus ali, manifesto, era já o próprio Cristo encarnado, em Josué 13:12, quando esse anjo do Senhor aparece para Manoá, a esposa dele no caso, de Manoá, e ali ela não podia gerar filhos, e ali o anjo pegou e disse, você vai gerar um filho, você vai gerar um filho. E ali então o anjo deu falou para ela como que procederia, como que seria a vida do menino. Então o Manoá não estava presente quando o anjo veio, e aí ele ora e começa a buscar. Então aí versículo 13, ele ora, está buscando a Deus e falando, como que eu vou criar esse menino, como que vai ser a caminhada, o proceder dele, Juízes 13:12, como que será? Então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras, ele dizendo para o anjo do Senhor, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Ele está perguntando, então, como que vai ser o estilo de vida do meu filho? Qual que vai ser a ocupação do meu filho? Então todo pai e toda mãe deve buscar em Deus justamente isso, buscar qual o estilo de vida do seu filho e também a ocupação que ele terá. E como que se aplica isso? Então vamos lá, os pais devem buscar o estilo de vida santo. O que é santo? Separado do comum. Então isso inclui o quê? Isso inclui aquilo que se ouve. Então um pai e uma mãe não pode, para dar exemplo aos seus filhos, ele não pode ouvir música mundana. Ele tem que ouvir louvor. Deus opera na música mundana? Não, é o diabo que opera. Deus opera no louvor. Agora imagine um filho vendo seu pai e a sua mãe ouvindo música mundana. Não combina com o estilo de vida santo. Outra coisa que é importante, o que se fala. Um pai ou uma mãe deve falar palavras de edificação e não palavrão, e nem palavras de maldição. Porque geralmente os pais são tentados, na hora da ira soltam as palavras indevidas. Isso deve ser urgentemente corrigido. Tá certo? Então, já pensou um filho vendo um pai e uma mãe soltando aquelas palavras horríveis? Isso não combina com a vida cristã e o estilo de vida santo. E etc, tá? E agora, e o serviço? O serviço aqui fala de ocupação. Nós temos que tomar cuidado para que os nossos filhos não se ocupem com coisas inúteis e profanas. Tá? Os pais têm que estar alertas sobre o celular, redes sociais, principalmente quando o filho é pequeno. Olha, eu sou contra, mas cada pai tem o seu pensamento. Eu sou totalmente contra pais que deixam o filho de 10, 12 anos ter rede social. Eu sou totalmente contra. Uma criança de 10 anos, 12 anos ter rede social, eu acredito que não é viável isso. Na minha opinião, você pode não concordar comigo, mas eu não permitiria, tá certo? E não permito, né? Não permitiria, porque querendo ou não, eles são muito novos e aparece muita porcaria, tem muita coisa aberta. E se ele não tem uma formação espiritual, aquilo vai consumindo ele vai se alimentando daquelas coisas. Hoje tem todo esse tipo de rede social
Você vê, não tem acesso nem a esse negócio do TikTok, mas esse negócio aí é um problema sério para quem não sabe usar. Se o Face, o Instagram, já aparece tanta bobagem, tá certo? Então os pais têm que tomar cuidado e também policiar, porque às vezes tem filho que está colocando coisa imunda diante dos seus olhos, ele está se ocupando com pornografia e você não está vendo. Você tem que olhar no histórico lá, veja o histórico, porque você tem que ter acesso ao celular dele e vai lá no notebook, no computador dele, vai lá no histórico e veja o que é que ele está vendo. Você tem que procurar saber, você não pode chegar e dar o celular e falar, fica aí. Você não pode, você tem que analisar o que ele está olhando ali. Porque às vezes ele está sendo contaminado, ele está assistindo coisas que têm mensagens subliminares e está corrompendo o caráter dele. Isso é muito perigoso, tá certo? Então, cuidado com as ocupações. Por exemplo, o que é o filho se ocupar com uma coisa inútil? É errado você deixar um filho pequeno jogar videogame? Não vejo. É da idade, deixa jogar. Mas dosa o horário que ele vai jogar. Não deixa ele só ficando em cima daquilo 24 horas, viciando, porque isso se torna uma ocupação inútil. Entende? Então, a gente tem que se policiar muito bem a respeito disso, tá certo? Agora, vamos lá. Os pais não devem provocar a ira. A palavra aqui, provoqueis a ira, aqui no caso é uma só no grego, que é parorgidzo, que significa provocar a ira, enfurecer, fazer com que fique com muita raiva, deixar irado. Por exemplo, aqui, olha que coisa interessante. Coisas que enfurecem os filhos. Primeiro, infidelidade matrimonial. Um pai que é infiel entende? Um marido que é infiel à sua mulher irrita os seus filhos. E uma mulher que é infiel ao seu marido, mas isso enfurece a vida dos filhos, deixa eles enfurecidos. A infidelidade causa fúria nos filhos. Outra coisa, favoritismo entre os filhos. A exemplo disso, Isaac e Rebeca. Isaac tinha um favoritismo, ele favorecia Esaú, porque Esaú trabalhava com aquilo que ele gostava, que era a caça. Mas agora Jacó, ele era da tenda, da casa, ele ajudava a mãe dele, então a mãe dele tinha favoritismo com ele. Aí ficava essa disputa, o pai favorecia um filho e a mãe favorecia outro. Agora imagine uma casa separada e dividida como essa. Então não pode ter favoritismo. Você comprou uma coisa para um, vai ter que dar para o outro também. Tudo por igual. Não pode ser amor por medida. Esse meu filho eu amo mais, esse eu amo menos. É claro que tem filho que o seu posicionamento faz com que ele tenha mais dos pais. Porque se tem um filho rebelde e um obediente, o obediente é que vai se dar melhor, é claro. O filho rebelde vai viver sofrendo situações, entende? Mas o amor tem que ser igual. O amor tem que ser igual para todos. Não pode fazer diferenciação, tá certo? Outra coisa que irrita os filhos também, cobrar aquilo que não fazemos ou damos exemplo. Aí tem pai que fala assim, por que você mentiu? Aí quase que o filho fala, é porque eu vi você mentindo. Sabe com quem que aconteceu isso? Abraão e Isaac. Abraão mentiu e Isaac mentiu do mesmo jeito que o pai, copiando o pai dele. Então, aí tem pai que fala assim, você deve ir para o culto. Aí o filho fala, mas nem você está indo. Aí tem o pai e a mãe que fala assim, não, mas você deve orar. O filho nunca vê ele de joelho no chão. Isso irrita um filho de maneira tremenda. Irrita, porque ele mesmo está cobrando o que ele não faz. Por isso que Jesus, a pedagogia de Cristo era diferente. Antes de ele falar para fazer, ele fazia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Jesus, ele ensinava fazendo. Antes de falar para os discípulos lavar os pés, ele lavou. Nós temos que adotar isso, amém? E também uma outra coisa, tem muitas, tá? Tinha uma lista de 50, mas eu não vou falar isso não, é muita irritação. Quarto, que irrita os filhos, não honrar a palavra dita. O pai prometeu e não cumpriu, isso irrita. E se você prometer uma coisa para o teu filho, ele vai ficar na tua cabeça, mas você falou. Aí tem hora que você fala, menina, eu não te aguento. Não, mas você prometeu, Quinto, vou só ficar no quinto. Quinta coisa que irrita os filhos, fazer comparação com os outros. Não faça isso. Não faça. Mas o filho do fulano de tal. Não faça esse tipo de comparação. O teu filho é o teu filho. O filho do fulano é o filho do fulano.
Não faça esse tipo de comparação, entende? E outra, não queira, uma coisa que também aqui, não queira, porque às vezes, por exemplo, estou falando por mim agora, por mim todos os meus filhos seriam tal como eu e a mãe deles, na obra, missionários, no reino, mas eu não imponho isso na vida dos meus filhos. Se Deus tem um chamado, glória a Deus, que siga, mas eu nunca impus isso, e nem muito menos impus ele ser cristão, eu só ensinei e oro a cada dia, e estou crendo na graça e na misericórdia de Deus. Exemplo é o que eu digo, não falta mesmo. Então, os pais não podem impor, porque tem pai e mãe que não viveu uma coisa e quer que o filho viva, no sentido de quê? Porque ele quer cumprir o sonho dele no filho, está errado isso aí. Eu não fui isso, agora eu quero que o meu filho seja, mas o seu filho não quer ser isso. Então não empurre goela abaixo, deixa Deus trabalhar na vida dele. Uma coisa que você busca é que ele seja um crente cheio do Espírito Santo. Isso aí não tenho nem o que dizer, tá certo? Então não fica fazendo comparação, olha, mas o filho do outro, não faça isso. Viva a sua vida, não fica nunca comparando a tua casa com a casa de ninguém. Olhe só comparações assim no sentido, eu creio que Deus vai fazer o que fez naquela casa, vai fazer na minha também. Aí sim, positivo. Mas esse negócio de comparação, meu filho é assim, meu filho é assado. E também não se vanglorie. Se você tem um filho que é uma bênção, que é alinhado, não se vanglorie nisso. Dê glória a Deus, porque é uma graça que Deus tem feito na sua vida. Ninguém tem motivo de se vangloriar, tá bom? Olha só o que Paulo disse, por que não se deve irritar os filhos, provocar ira. Colossenses 3:21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Perder o ânimo aqui é estar desanimado, desencorajado, sem vontade de agir. Então, Paulo falou, provocando a ira dos filhos, eles vão ficar sem vontade de um propósito espiritual, de uma vida com Deus. Agora, o problema disso, de desencorajar os filhos a caminharem, a servirem a Deus, que nem tem uma questão também, deixa eu voltar aqui, que irrita muito os filhos, você pede para ele fazer uma coisa, e aí fica falando em cima da cabeça, falando. Irmão, isso causa uma irritação muito grande. Isso tem que ser avaliado. Então, um pai ou uma mãe tem que ser pontual. Falou, ele não respondeu, vai lá e pega ele e faz ele fazer, não fica falando na cabeça. Porque isso vai criando uma ira muito grande. E isso é problema grave. E por que é grave? Quando você provoca a ira do seu filho. Por que isso é grave? Isso é uma coisa muito grave. Deus falou muito comigo nessa mensagem, gente. Olha só, por que é grave? Porque a Bíblia diz em Tiago 1, 19 e 20, que o homem deve ser tardio em falar, tá certo? Deve ser pronto a ouvir e tardio a falar. Então você ouve mais do que fala, já começa por aí. Aí ele diz no verso 20, ele diz o quê? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque a pessoa quando está irada, ela age descontroladamente. Então Deus não vai operar de forma reta ali. Aquela pessoa não vai ter uma atitude reta, justa, como Deus quer que ela tenha. Então, veja só, a ira não opera a justiça de Deus. Outra coisa, a ira é um bloqueio para a vida espiritual. A ira bloqueia a vida espiritual. Uma pessoa que tem um coração irado tem a sua vida espiritual bloqueada. Tá? Olha só, em 1 Timóteo 2,8, Paulo vai falar isso, que devem orar sem ira no coração. Orem. O que ele está querendo dizer? A ira e a oração não combinam, não flui. Então, a pessoa que tem um coração irado, ela está com a sua vida espiritual bloqueada. Outra coisa, a ira, isso aqui é o pior, eu acredito. A ira é um solo fértil para o inimigo semear. Efésios 4, 26 e 27, que nós já estudamos, quando ele fala, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E ele diz, não deis lugar ao diabo. Está dizendo que a ira faz com que o diabo entre e semeie. Agora, se o inimigo semeia, o que vai acontecer? O que ele está avisando? Ter uma colheita. Já levanta a mão que caiu uma profecia aqui. O diabo não vai arrumar colheita no meio da tua casa. É uma profecia que Deus me deu aqui agora. Toda a semente de Satanás está sendo aniquilada. Quem crê, dá um grito de glória a Deus. Isso é uma profecia que Deus me deu aqui agora, tá? Então, se o coração dos filhos estava inflamado com a ira, Deus vai murchar esse coração irado. Se o coração desse teu filho estava insuflado com a ira,
Aleluia! E ele não estava operando na justiça de Deus, não estava tendo espiritualidade, estava dando lugar para o diabo. Nesta noite, pelo poder da palavra profética, a palavra de Deus é poderosa, é martelo que esmiuça bem a rocha. Glória a Deus. Essa é a estratégia do inimigo, usar situações que causam ira, aí os filhos ficam irados, aí o Satanás entra e semeia. Veja que coisa sorrateira. Nós estamos num campo de batalha. Eu estou sentindo forte o mundo espiritual aqui, hein? Deus está me dando uma leitura espiritual aqui. Quem é espiritual está vendo o que eu estou vendo. É lá que o monte que vacia, ster que a mande cova sai. Deus está me dando uma visão e eu começo a ver dentro de algumas casas como se fosse um campo minado. E a pessoa ia pisando naquele campo minado, ia explodindo, ia sendo destruído. Mas o Espírito Santo vem com o seu poder. O Espírito Santo vem com a sua revelação. Porque quando Deus revela, Deus mostra, é que o laço está sendo quebrado. E lá vai mais uma palavra profética. A tua casa não vai cair. A sua família não vai desfalecer. Deus abençoa a família nesta noite, em nome do Senhor. Glória a Deus. Embora os erros dos pais jamais podem ser desculpas para os filhos não servirem a Deus, porque a salvação é individual. Eu vou repetir, porque tem filho que é tão de má índole. Escute, ele é tão de má índole, ele é tão sem caráter, e não é porque não aprendeu, é porque ele entrou por essa via. Ele deixou a ira entrar no coração dele e deixou o Satanás semear isso. Totalmente contrário ao que os seus pais lhe ensinaram. Então eu vou repetir. Embora os erros dos pais jamais podem ser desculpas para os filhos não servirem a Deus. Porque a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então, jamais os filhos vão carregar a culpa dos seus pais. O pai pecou, o pai vai carregar isso aí, vai sofrer as consequências. O filho pecou, é ele que vai sofrer as consequências. A salvação é individual. Tá? Eu já vi, por exemplo, muita gente que teve todo o mau exemplo dentro da sua própria casa. Viveu numa casa infernal. Essa que é a palavra, como eu falei no decorrer dos estudos aqui. Mas ele se tornou uma bênção. Então, por quê? Porque ele escolheu. Ele escolheu entrar no caminho da bênção. Tá certo? Então não tem desculpa. Meu pai, minha mãe fez isso comigo. Para com essa conversa fiada. Isso aí não cola mais. Meu pai era isso. Minha mãe fez isso. Não cola mais, filho. Não adianta você querer arrumar como muleta e para apoiar a sua vida torta que você quer levar. Não vai funcionar. Mas, então vamos lá, vou repetir pela terceira vez, embora os erros dos pais jamais podem ser desculpa para os filhos não servirem a Deus, a exemplo da infidelidade de Davi. Você sabe que Davi desonrou a sua esposa, desonrou com adultério, e ainda mandou matar. Davi ele cometeu aqui, olha, uma atrocidade. Ele provocou a ira nos filhos e trouxe terríveis consequências na família. Isso você pode ler em 2 Samuel capítulo 12. O versículo ali pontual é o 10 ao 12. Ele adulterou com Betseba. Irmão, pensa a desgraça. A desgraça da casa dele entrou, aí provocou os filhos. Absalão virou a cabeça, Aminon virou a cabeça, Tamar sofreu. Olha, foi uma lástima, uma miséria. A miséria bateu ali por causa da infidelidade. Então, escute uma coisa: que os pais sejam grandes incentivadores dos seus filhos. Como Filipe, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Aleluia! Que você, pai, que você, mãe, seja um grande incentivador do seu filho e da sua filha. Eu estou profetizando. Filipe, ele tinha 4 filhas. Eu não sei quantos filhos ou filhas você tem aqui, aleluia, mas o teu filho vai ser um príncipe profeta. E a sua filha vai ser uma donzela profetisa na casa do Senhor. Você vai ser um grande motivador dos seus filhos. Diga glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Vamos lá, parte B do versículo 4.
E eu sei que muitas vezes, muitos pais, às vezes acabam carregando culpa, né? Eu errei, eu falei, não, filho, você não deve ficar carregando culpa nenhuma, tá? Porque ninguém é perfeito. Mas arrependa do teu pecado, peça misericórdia a Deus e Deus te dará a vitória. E não caia na pilha, eu sou assim porque você foi. Não caia nessa pilha não, que isso é mentira. Jabes, veja, tinha tudo para dar errado. Foi porque da casa, olha o nome que a mãe deu, Jabes, aquele que causa dor. Ele nasceu com essa situação. Olha o nome que a própria mãe lhe deu, um filho que causa dor. Mas ele sabe o que ele fez? Ele usou as dificuldades da vida que ele enfrentou na casa, com os pais. Sabe o que ele fez? Ele usou daquilo como escada, para subir diante da presença do Senhor. E ele falou, eu vou ser diferente, eu não vou me render a essa situação. E Jabes invocou ao nome do Deus de Israel. E Deus mudou a história dele de tal maneira que a Bíblia diz, ele foi o filho diferente de todos os outros filhos. Por quê? Porque buscou ao Senhor. O seu filho vai ser diferente. Por quê? Porque o coração dele vai ser inclinado a buscar a face de Deus. Vamos lá, parte B. Mas criai-os, os filhos, na disciplina e admoestação do Senhor. A palavra criai-os, aí no caso é ektrefo, que significa alimentar até tornar-se maduro, educar, criar desde a infância, é criar um filho até a sua maturidade, dando atenção às suas necessidades físicas, tá certo? No caso, roupa, alimentação, psicológicas, a formação da sua mente, tá certo? Do seu bom caráter, e as espirituais, encaminhar ele na presença do Senhor. Se os pais, escute, não educarem os seus filhos para o reino de Deus, como Daniel e os seus amigos foram educados, você sabe que Daniel e os seus amigos foram educados para o reino de Deus, e por isso que eles triunfaram sobre a Babilônia, o sistema mundano, tá certo? Eles triunfaram. Por exemplo, Daniel, acredita-se com os seus amigos, que quando eles foram enviados para a Babilônia, eles tinham cerca de 14 anos. 14 anos é um adolescente. 14 anos. Ele está diante de um império dominado, o império babilônico, e eles viviam tudo aquilo que distorcia a palavra de Deus. Se vestiam diferente, comiam diferente. Era tudo. Daniel era crente, servo de Deus. Tinha a sua educação no reino de Deus, ou seja, ele vivia sob o governo de Deus. Os pais dele ensinaram a palavra. Aí ele foi parar lá na Babilônia. Aí chegou lá na Babilônia e falou, ó, aqui o nosso costume é diferente, aqui a gente se veste assim, aqui a gente come assim. Daniel falou, mas eu aprendi com meus pais diferente. Então, eita. Aí ele falou, aí o texto diz que ele assentou no seu coração é não se contaminar. Veja que coisa tremenda. Estava longe da sua pátria, longe da sua casa, mas não longe do ensino da palavra de Deus. Então nós temos que entender a importância de nós alimentarmos os nossos filhos, não só do ponto de vista, criar eles com mantimento, com roupa, mas principalmente com a formação da mente deles e do ponto de vista também espiritual. Para que quando chegar, porque o que acontece quando eles começam a ir para a escola? Nabucodonosor levanta a estátua. Aí ele levanta a estátua e fala, ó, se você não se dobrar a estátua, o fogo vai acender para o teu lado. E o que é acender a estátua? É se render ao sistema. Lá na escola, qual que é o sistema que eles aprendem? Rebeldia. Tem filho que aprendeu aqui a questão das drogas dentro de uma escola. Vai lá para aprender estudo. Mas o sistema mundano invadiu. Ali aprende o que é. Tem filho que aprendeu as coisas erradas dentro desse ambiente. Entende? E aí é onde entra nós, os pais. E aí a gente tem que ir educando os nossos filhos, ministrando sobre eles e crendo que o Espírito Santo vai pegar aquela palavra e vai trabalhar no coraçãozinho deles. E aí quando o amiguinho da escola chegar e falar, vamos fumar, vamos dar um trago, ele fala, eu não aprendi isso com os meus pais. Quando o amiguinho não, né? Aquele indivíduo lá da escola,
chegar e querer levar, vamos ali, vamos pegar aquilo que é dos outros, vamos mentir. Ele fala, não foi assim que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, não. Porque tem uma hora, porque não dá para a gente guardar os nossos filhos dentro de uma bolha, não dá. Tem hora que a gente tem que soltar, eles vão caminhar, aí eles vão ouvir coisas, eles vão ver coisas, e aí é por isso onde entra esse trabalho da criação, da educação, é de suma importância, e nós não podemos fazer vistas grossas para isso, a gente tem que aplicar. Esse é um dever dos pais, mas a igreja está aqui também para incentivar, para ajudar, para cobrar, para dizer. Por isso que tem a escolinha, a escola dominical, é por isso que tem o trabalho que está sendo feito, as revistinhas, os estudos. Por isso que estamos aqui no estudo da palavra, para que eles que estão aqui vão sendo ministrados. Aí quando chegar no dia de amanhã, eu estou falando isso de fumar porque foi assim, o amiguinho da rua falou, vamos aqui fumar, ele que já me levando para o mau caminho, e no histórico da família dele era pessoas de droga, entende? Então se a gente não é educado, se a gente não é ensinado, vai fazer o quê? Vai pender para esse caminho tortuoso, errado. Mas eu profetizo que Deus está te dando graça, Deus está te dando autoridade para educar. Você vai educá-los. E aí quando chegar diante da Babilônia, quando eles tiverem um contato firme com a Babilônia, eles não vão se render. Porque às vezes o que acontece? Quando o filho tem a cabeça fraca, passa a vida inteira na igreja. Primeira coisa que o amiguinho fala lá fora, ele já pende para o lado do amiguinho. Cabeça fraca. Entende? Então por isso que a gente tem que pegar forte, pegar firme, e que os trabalhos aqui com as nossas crianças, com os filhos, só vai aumentar, só vai crescer. Nós vamos mandar Bíblia neles, amor para eles, e vamos ver eles ser batizados com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Os nossos filhos vão ser como Daniel, ganhar Nabucodonosor para Deus. Ei, não é os nossos filhos que vão se render ao sistema, é o sistema que vai ver a glória de Deus na vida dos nossos filhos. Eu creio assim, a gente tem que crer assim, ó. Então veja só, se os pais, tá certo, não educarem os filhos para o reino, os filhos correm sérios riscos de seguirem os caminhos tortuosos de pessoas levianas, como fez Roboão. Esse texto eu já citei, mas cito de novo, 1 Reis 12, 8 e 10, o Roboão foi instruído, ensinado, mas ali ele pegou e foi criado com uns jovens levianos. E ele, em vez de seguir o conselho dos anciões, as pessoas de idade que temiam a Deus, pega e segue o conselho dos amigos levianos que ele cresceu, trazendo para o dia de hoje, amigos da escola, coleguinha de rua. Aí tem filho, veja, olha a cabeça de um filho, prefere ouvir um mundano que não está nem aí para ele, que quer que mais é que ele se lasque, do que ouvir um pai e uma mãe que dá vida por eles. Veja como que o inimigo cega. Isso é ou não é uma grande cegueira? É uma cegueira sem tamanho. E quem que vai abrir os olhos deles? Só o Espírito Santo. Agora veja que coisa extraordinária. Pais que educam, criam seus filhos no Evangelho, podem gerar valentes e valorosos. A prova disso é Gideão. Vamos ler Juízes 6,13. Olha o que está escrito. Você sabe que aqui Israel estava na mão dos medianitas, numa escravidão aqui, né? Numa prisão praticamente. E ali o Gideão, ele malhava trigo no lagar, defendendo, ele não se entregou àquela situação, ele continuou defendendo ali a sua terra, o seu país, o seu povo, ele continuou. E aí o anjo do Senhor chegou e falou para ele, ei varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí isso aqui que me encanta, eu já chorei muito com esse versículo, isso aqui me encanta, porque várias vezes já me senti assim como Gideão. E ele pegou, e ele estava meio que numa revolta santa. Ele estava, porque ele está dizendo, pera lá, o anjo falou que Deus é comigo, mas aí olha o que ele diz, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas, olha lá, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, nos libertou da escravidão, das garras de Faraó, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Olha o que Gideão está falando aqui. Por que o anjo falou que ele era valente e valoroso, e depois o anjo fala, vai nessa força que o Senhor é contigo. Qual é a força de Gideão? A força do ensino dos pais na palavra. O que fez Gideão se tornar um valente e valoroso, é o que ele aprendeu com os pais.
porque Deus já tinha instituído, escute só, Deus havia instruído os israelitas e ensinarem os seus filhos acerca do culto da Páscoa e consequentemente ali dos pães asmos. E o que era o culto da Páscoa? Isso está escrito em Êxodo 12, 26 a 27, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, ou a vossos filhos. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os ou educai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Obrigado, pode para o assento. Este texto mostra de forma muito clara que a educação e a criação dos filhos é responsabilidade dos seus pais. Paulo divide os mandamentos aqui nesse versículo em negativo e positivo, isto é, aquilo que deve-se e aquilo que não deve-se fazer. Se os pais negligenciarem e forem omissos na criação dos filhos, corre-se o real perigo de suscitar uma geração indisciplinada e sem limites, como aconteceu no tempo dos juízes, que no capítulo 21, versículo 25 diz: e como não havia rei ali é líder, em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Foi um dos tempos mais sombrios da história do povo de Israel, que eles cometeram atrocidades inimagináveis. Por quê? Porque não tinha uma figura de um pai ali guiando e orientando. Então, se os pais assim negligenciarem, vão criar filhos indisciplinados e verdadeiramente sem limites. Pois bem, o versículo 4, a parte A, a primeira oração, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. A palavra pais aqui é pater, que significa genitor, aquele que gerou, e como aqui no plural, é pai e mãe, genitores, aqueles que geraram. O exemplo está entre as principais responsabilidades dos pais. Eu vou repetir isso aqui. O exemplo está entre as principais responsabilidades dos pais. Em Lucas capítulo de número 1, versículos 5 e 6, a Bíblia fala que existia um casal chamado Zacarias e Isabel, ou algumas traduções Elizabeth, que seria o mais correto. E a Bíblia diz que olha como que eles serviam a Deus. E eram ambos, tanto Zacarias como Isabel, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor nosso Deus. Então veja que coisa que tremenda. Esse casal íntegro aqui gerou um filho profeta e cheio do Espírito Santo. Eu estou falando de João Batista. Então essa caminhada íntegra que eles tiveram em Deus o capacitou no Senhor em gerar um filho. Isso é uma grande obra. Gerar um filho profeta e cheio do Espírito Santo, ainda mais nos dias de hoje, é um grande milagre de Deus isso. E esse casal, pela graça de Deus, alcançou esse feito maravilhoso. Então, pela graça de Deus, e só pode ser assim, porque nenhum pai, nenhuma mãe conseguirá ser uma pessoa exemplo, se não for pela graça de Deus, tá certo? Então, pela graça de Deus, os pais devem dar exemplos de integridade, retidão, temor e boa conduta. Além desse texto que eu já citei, de Isabel e Zacarias, eu também falo de Jó. Jó, ele tinha todas essas características. E o que seria ser uma pessoa irrepreensível? Alguém a quem não é culpado de erro algum. Então você veja que Jó, a Bíblia diz que ele era sincero, reto, temente e se desviava do mal. Então essas são características de um pai e uma mãe irrepreensível.
Tem que ser sincero. O que é sincero? Íntegro. Não pode ter mancha moral na sua vida. Como assim? Não pode cair nas prostituições da vida, não pode falar, ser um caluniador, maldizente da vida dos outros. Isso tudo entra na questão moral. Reto fala aqui de um procedimento justo. Então, o pai e a mãe tem que ser pessoas bom pagadores, dar bom testemunho diante da sociedade. O que é mais temente? Aqui temente, eu acredito que é uma das principais características. O que é um pai e uma mãe que teme a Deus? É alguém que verdadeiramente vive com a ciência de que Deus está vendo tudo. Então, se eu tenho a ciência de que Deus me vê, aonde quer que eu esteja, e o que é que eu esteja fazendo, eu não vou fazer nada que desagrade aos olhos do Senhor. Então, temer a Deus é indiferente de onde eu esteja, com quem eu esteja, tá certo? Eu vou me proceder da maneira de alguém que teme a Deus. E como se vê isso? Da maneira que eu vou viver que agrade a Deus. Eu não vou fazer nada que contrarie a vontade do Senhor, porque eu temo a Deus e sei que Ele está de olho em mim, tá certo? Então isso basicamente é temer a Deus. E ainda mais, ele se desviava do mal. O que é se desviar do mal? É se afastar da roda dos escarnecedores. Então pai e mãe devem seguir esse estilo de vida. Pela graça de Deus somente pode acontecer, tá bom? Só pela graça de Deus um pai ou uma mãe conseguirá ser assim. E também os pais devem buscar em Deus o modo de vida e ocupação dos filhos. Isso aconteceu quando o anjo do Senhor, que era o próprio Deus ali manifesto, era já o próprio Cristo encarnado, em Josué 13:12, quando esse anjo do Senhor aparece para Manoá, a esposa dele, no caso de Manoá, e ali ela não podia gerar filhos, e ali o anjo pegou e disse: você vai gerar um filho, você vai gerar um filho. E ali então o anjo deu falou para ela como que procederia, como que seria a vida do menino. Então o Manoá não estava presente quando o anjo veio, e aí ele ora e começa a buscar. Então aí versículo 13, ele ora, está buscando a Deus e falando: como que eu vou criar esse menino? Como que vai ser a caminhada, o proceder dele? Juízes 13:12. Como que será? Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras. Ele dizendo para o anjo do Senhor. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Ele está perguntando. Então, como que vai ser o estilo de vida do meu filho? Qual que vai ser a ocupação do meu filho? Então, todo pai e toda mãe deve buscar em Deus justamente isso, buscar qual o estilo de vida do seu filho e também a ocupação que ele terá. E como que se aplica isso? Então vamos lá, os pais devem buscar o estilo de vida santo. O que é santo? Separado do comum. Então isso inclui o quê? Isso inclui aquilo que se ouve. Então um pai e uma mãe não pode, para dar exemplo aos seus filhos, ele não pode ouvir música mundana. Ele tem que ouvir louvor. Deus opera na música mundana? Não, é o diabo que opera. Deus opera no louvor. Agora imagine um filho vendo seu pai e a sua mãe ouvindo música mundana. Não combina com o estilo de vida santo. Outra coisa que é importante, o que se fala. Um pai ou uma mãe deve falar palavras de edificação e não palavrão, e nem palavras de maldição. Porque geralmente os pais são tentados, na hora da ira soltam as palavras indevidas. Isso deve ser urgentemente corrigido. Tá certo? Então, já pensou um filho vendo um pai e uma mãe soltando aquelas palavras horríveis? Isso não combina com a vida cristã, o estilo de vida santo. E etc, tá? E agora, e o serviço? O serviço aqui fala de ocupação. Nós temos que tomar cuidado para que os nossos filhos não se ocupem com coisas inúteis e profanas. Tá? Os pais têm que estar alertas sobre o celular, redes sociais, principalmente quando o filho é pequeno. Olha, eu sou contra, mas cada pai tem o seu pensamento. Eu sou totalmente contra pais que deixam o filho de 10, 12 anos ter rede social. Eu sou totalmente contra. Uma criança de 10 anos, 12 anos ter rede social, eu acredito que não é viável isso. Na minha opinião, você pode não concordar comigo, mas eu não permitiria, tá certo? E não permito, né? Não permitiria, porque querendo ou não,
eles são muito novos e aparece muita porcaria, tem muita coisa aberta. E se ele não tem uma formação espiritual, aquilo vai consumindo ele vai se alimentando daquelas coisas. Hoje tem todo esse tipo de rede social, você vê, não tem acesso nem a esse negócio do TikTok, mas esse negócio aí é um problema sério para quem não sabe usar. Se o Face, o Instagram, já aparece tanta bobagem, tá certo? Então os pais têm que tomar cuidado e também policiar, porque às vezes tem filho que está colocando coisa imunda diante dos seus olhos, ele está se ocupando com pornografia e você não está vendo. Você tem que olhar no histórico lá, veja o histórico, porque você tem que ter acesso ao celular dele e vai lá no notebook, no computador dele, vai lá no histórico e veja o que ele está vendo. Você tem que procurar saber, você não pode chegar e dar o celular e falar, fica aí. Você não pode, você tem que analisar o que ele está olhando ali. Porque às vezes ele está sendo contaminado, ele está assistindo coisas que têm mensagens subliminares e está corrompendo o caráter dele. Isso é muito perigoso, tá certo? Então cuidado com as ocupações. Por exemplo, o que é o filho se ocupar com uma coisa inútil? É errado você deixar um filho pequeno jogar videogame? Não vejo. É da idade, deixa jogar. Mas dosa o horário que ele vai jogar. Não deixa ele só ficando em cima daquilo 24 horas, viciando, porque isso se torna uma ocupação inútil. Entende? Então a gente tem que se policiar muito bem a respeito disso, tá certo? Agora vamos lá, os pais não devem provocar a ira. A palavra aqui, provoqueis a ira, aqui no caso é uma só no grego, que é parorgizo, que significa provocar a ira, enfurecer, fazer com que fique com muita raiva, deixar irado. Por exemplo aqui, olha que coisa interessante, coisas que enfurecem os filhos. Primeiro, infidelidade matrimonial. Um pai que é infiel entende? Um marido que é infiel à sua mulher, irrita os seus filhos. E uma mulher que é infiel ao seu marido, mas isso enfurece a vida dos filhos, deixa eles enfurecidos. A infidelidade causa fúria nos filhos. Outra coisa, favoritismo entre os filhos. A exemplo disso, Isaac e Rebeca. Isaac tinha um favoritismo, ele favorecia Esaú, porque Esaú trabalhava com aquilo que ele gostava, que era a caça. Mas agora Jacó, ele era da tenda, da casa, ele ajudava a mãe dele, então a mãe dele tinha favoritismo com ele. Aí ficava essa disputa, o pai favorecia um filho e a mãe favorecia outro. Agora imagine uma casa separada e dividida como essa. Então não pode ter favoritismo. Você comprou uma coisa para um, vai ter que dar para o outro também. Tudo por igual. Não pode ser amor por medida. Esse meu filho eu amo mais, esse eu amo menos. É claro que tem filho que o seu posicionamento faz com que ele tenha mais dos pais. Porque se tem um filho rebelde e um obediente, o obediente é que vai se dar melhor, é claro. O filho rebelde vai viver sofrendo situações, entende? Mas o amor tem que ser igual. O amor tem que ser igual para todos. Não pode fazer diferenciação, tá certo? Outra coisa que irrita os filhos também, cobrar aquilo que não fazemos ou damos exemplo. Aí tem pai que fala assim, por que você mentiu? Aí quase que o filho fala, é porque eu vi você mentindo. Sabe com quem que aconteceu isso? Abraão e Isaac. Abraão mentiu e Isaac mentiu do mesmo jeito que o pai, copiando o pai dele. Então, aí tem pai que fala assim, você deve ir para o culto. Aí o filho fala, mas nem você está indo. Aí tem o pai e a mãe que fala assim, não, mas você deve orar. O filho nunca vê ele de joelho no chão. Isso irrita um filho de maneira tremenda. Irrita porque ele mesmo está cobrando o que ele não faz. Por isso que Jesus, a pedagogia de Cristo era diferente. Antes de ele falar para fazer, ele fazia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Jesus, ele ensinava fazendo. Antes de falar para os discípulos lavar os pés, ele lavou. Nós temos que adotar isso, amém? E também uma outra coisa, tem muitas, tá? Tinha uma lista de 50, mas eu não vou falar isso não. É muita irritação. Quarto, que irrita os filhos, não honrar a palavra dita. O pai prometeu e não cumpriu, isso irrita. E se você prometer uma coisa para o teu filho, ele vai ficar na tua cabeça, mas você falou. Aí tem hora que você fala, menina, eu não te aguento. Não, mas você prometeu, Quinto, vou só ficar no quinto.
Quinta coisa que irrita os filhos: fazer comparação com os outros. Não faça isso. Não faça. Ah, mas o filho do fulano de tal. Não faça esse tipo de comparação. O teu filho é teu filho. O filho do fulano é o filho do fulano. Não faça esse tipo de comparação, entende? E outra, não queira, uma coisa que também aqui, não queira, porque às vezes, por exemplo, estou falando por mim agora, por mim, todos os meus filhos seriam tal como eu e a mãe deles, na obra, missionários, no reino, mas eu não imponho isso na vida dos meus filhos. Se Deus tem um chamado, glória a Deus, que siga, mas eu nunca impus isso, e nem muito menos impus ele ser cristão, eu só ensinei e oro a cada dia, e estou crendo na graça e na misericórdia de Deus. Exemplo é o que eu digo, não falta mesmo. Então, os pais não podem impor, porque tem pai e mãe que não viveu uma coisa e quer que o filho viva, no sentido de quê? Porque ele quer cumprir o sonho dele no filho, está errado isso aí. Ah, eu não fui isso, agora eu quero que o meu filho seja. Mas o seu filho não quer ser isso. Então não empurre goela abaixo, deixa Deus trabalhar na vida dele. Uma coisa que você busca é que ele seja um crente cheio do Espírito Santo. Isso aí não tenho nem o que dizer, tá certo? Então não fica fazendo comparação, olha, mas o filho do outro. Não faça isso. Viva a sua vida, não fica nunca comparando a tua casa com a casa de ninguém. Olhe só comparações, assim, no sentido, eu creio que Deus vai fazer o que fez naquela casa, vai fazer na minha também. Aí sim, positivo. Mas esse negócio de comparação, meu filho é assim, meu filho é assado. E também, não se vanglorie. Se você tem um filho que é uma bênção, que é alinhado, não se vanglorie nisso. Dê glória a Deus, porque é uma graça que Deus tem feito na sua vida. Ninguém tem motivo de se vangloriar, tá bom? Olha só o que Paulo disse, por que não se deve irritar os filhos, provocar ira. Colossenses 3:21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Perder o ânimo aqui é estar desanimado, desencorajado, sem vontade de agir. Então, Paulo falou, provocando a ira dos filhos, eles vão ficar sem vontade de um propósito espiritual, de uma vida com Deus. Agora, o problema disso, de desencorajar os filhos a caminharem, a servirem a Deus, que nem tem uma questão também, deixa eu voltar aqui, que irrita muito os filhos, você pede para ele fazer uma coisa, e aí fica falando em cima da cabeça, falando, irmão, isso causa uma irritação muito grande, isso tem que ser avaliado. Então, um pai ou uma mãe tem que ser pontual, falou, ele não respondeu, vai lá e pega ele e faz ele fazer, não fica falando na cabeça, porque isso vai criando uma ira muito grande, e isso é problema grave. E por que é grave? Quando você provoca a ira do seu filho, por que isso é grave? Isso é uma coisa muito grave. Deus falou muito comigo nessa mensagem, gente. Olha só, por que é grave? Porque a Bíblia diz em Tiago 1:19-20, que o homem deve ser tardio em falar, tá certo? Deve ser pronto a ouvir e tardio a falar. Então você ouve mais do que fala, já começa por aí. Aí ele diz no verso 20, ele diz o quê? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque a pessoa quando está irada, ela age descontroladamente. Então Deus não vai operar de forma reta ali. Aquela pessoa não vai ter uma atitude reta, justa, como Deus quer que ela tenha. Então, veja só, a ira não opera a justiça de Deus. Outra coisa, a ira é um bloqueio para a vida espiritual. A ira bloqueia a vida espiritual. Uma pessoa que tem um coração irado tem a sua vida a sua vida espiritual bloqueada. Tá? Olha só, em 1 Timóteo 2:8, Paulo vai falar isso, que devem orar sem ira no coração. Orem. O que ele está querendo dizer? A ira e a oração não combinam, não flui. Então, a pessoa que tem um coração irado, ela está com a sua vida espiritual bloqueada. Outra coisa, a ira, isso aqui é o pior, eu acredito. A ira é um solo fértil para o inimigo semear. Efésios 4:26-27, que nós já estudamos, quando ele fala, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E ele diz, não deis lugar ao diabo. Está dizendo que a ira faz com que o diabo entre e semeie. Agora, se o inimigo semeia, o que vai acontecer? O que ele está visando? Ter uma colheita. Já levanta a mão que caiu uma profecia aqui. O diabo não vai arrumar colheita no meio da tua casa. É uma profecia que Deus me deu aqui agora. Toda a semente de Satanás está sendo aniquilada. Quem crê, dá um grito de glória a Deus. Isso é uma profecia que Deus me deu aqui agora, tá? Então,
Se o coração dos filhos estava inflamado com a ira, Deus vai murchar esse coração irado. Se o coração desse teu filho estava insuflado com a ira, aleluia, e ele não estava operando na justiça de Deus, não estava tendo espiritualidade, estava dando lugar para o diabo, nesta noite, pelo poder da palavra profética, a palavra de Deus é poderosa, é martelo que esmiuça a rocha. Glória a Deus. Essa é a estratégia do inimigo, usar situações que causam ira, aí os filhos ficam irados, aí o Satanás entra e semeia. Veja que coisa sorrateira. Nós estamos num campo de batalha. Eu estou sentindo forte o mundo espiritual aqui, hein? Deus está me dando uma leitura espiritual aqui. Quem é espiritual está vendo o que eu estou vendo. É lá que o monte que vacia, ester que a mande cova sai. Deus está me dando uma visão, e eu começo a ver dentro de algumas casas, como se fosse um campo minado, e a pessoa ia pisando naquele campo minado, ia explodindo, ia sendo destruído, mas o Espírito Santo vem com o seu poder, o Espírito Santo vem com a sua revelação, porque quando Deus revela, Deus mostra, é que o laço está sendo quebrado, e lá vai mais uma palavra profética, a tua casa não vai cair, a sua família não vai desfalecer, Deus abençoa a família nesta noite, em nome do Senhor. Glória a Deus. Embora os erros dos pais jamais podem ser desculpas para os filhos não servirem a Deus, porque a salvação é individual. Eu vou repetir, porque tem filho que é tão de má índole. Escute, ele é tão de má índole, ele é tão sem caráter, e não é porque não aprendeu, é porque ele entrou por essa via. Ele deixou a ira entrar no coração dele e deixou o Satanás semear isso. Totalmente contrário ao que os seus pais lhe ensinaram. Então eu vou repetir. Embora os erros dos pais jamais podem ser desculpas para os filhos não servirem a Deus. Porque a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então jamais os filhos vão carregar a culpa dos seus pais. O pai pecou, o pai vai carregar isso aí, vai sofrer as consequências. O filho pecou, é ele que vai sofrer as consequências. A salvação é individual, tá? Eu já vi, por exemplo, muita gente que teve todo o mau exemplo dentro da sua própria casa, viveu numa casa infernal, essa que é a palavra, como eu falei no decorrer dos estudos aqui, mas ele se tornou uma bênção. Então, por quê? Porque ele escolheu entrar no caminho da bênção, tá certo? Então não tem desculpa, meu pai, minha mãe fez isso comigo. Para com essa conversa fiada, isso aí não cola mais. Isso aí, meu pai era isso, minha mãe fez isso, não cola mais, filho. Não adianta você querer arrumar como muleta e para apoiar a sua vida torta que você quer levar, não vai funcionar. Mas, então vamos lá, vou repetir pela terceira vez, embora os erros dos pais jamais podem ser desculpa para os filhos não servirem a Deus, a exemplo da infidelidade de Davi. Você sabe que Davi desonrou a sua esposa, desonrou com adultério, e ainda mandou matar. Davi ele cometeu aqui, olha, uma atrocidade. Ele provocou a ira nos filhos, e trouxe terríveis consequências na família. Isso você pode ler em 2 Samuel capítulo 12, o versículo ali pontual é o 10 ao 12. Ele adulterou com Betseba. Irmão, pensa a desgraça na casa dele entrou, porque aí provocou os filhos. Absalão virou a cabeça, Aminon virou a cabeça, Tamar sofreu. Olha, foi uma lástima, uma miséria. A miséria bateu ali por causa da infidelidade. Então escute uma coisa, que os pais sejam grandes incentivadores dos seus filhos, como Filipe, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Aleluia, que você pai, que você mãe, seja um grande incentivador do seu filho e da sua filha. Eu estou profetizando.
Filipe, ele tinha 4 filhas. Eu não sei quantos filhos ou filhas você tem aqui, aleluia, mas o teu filho vai ser um príncipe profeta. E a sua filha vai ser uma donzela profetisa na casa do Senhor. Você vai ser um grande motivador dos seus filhos. Diga glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Vamos lá, parte B do versículo 4. E eu sei que muitas vezes, muitos pais, às vezes acabam carregando culpa, né? Eu errei, eu falei, não filho, você não deve ficar carregando culpa nenhuma, tá? Porque ninguém é perfeito. Mas arrependa do teu pecado, peça misericórdia a Deus e Deus te dará a vitória. E não caia na pilha, eu sou assim porque você foi. Não caia nessa pilha não, que isso é mentira. Jabes, veja, tinha tudo para dar errado. Foi porque da casa, olha o nome que a mãe deu, Jabes, aquele que causa dor. Ele nasceu com essa situação. Olha o nome que a própria mãe lhe deu, um filho que causa dor. Mas ele sabe o que ele fez? Ele usou as dificuldades da vida que ele enfrentou na casa, com os pais. Sabe o que ele fez? Ele usou daquilo como escada, para subir diante da presença do Senhor. E ele falou, eu vou ser diferente, eu não vou me render a essa situação. E Jabes invocou ao nome do Deus de Israel. E Deus mudou a história dele de tal maneira que a Bíblia diz, ele foi o filho diferente de todos os outros filhos. Por quê? Porque buscou ao Senhor. O seu filho vai ser diferente. Por quê? Porque o coração dele vai ser inclinado a buscar a face de Deus. Vamos lá, parte B. Mas criai-os, os filhos, na disciplina e admoestação do Senhor. A palavra criai-os, aí no caso é ektrefo, que significa alimentar até tornar-se maduro, educar, criar desde a infância, é criar um filho até a sua maturidade, dando atenção às suas necessidades físicas, tá certo? No caso, roupa, alimentação, psicológicas, a formação da sua mente, tá certo? Do seu bom caráter, e as espirituais, encaminhar ele na presença do Senhor. Se os pais, escute, não educarem os seus filhos para o reino de Deus, como Daniel e os seus amigos foram educados, você sabe que Daniel e os seus amigos foram educados para o reino de Deus, e por isso que eles triunfaram sobre a Babilônia, o sistema mundano, tá certo? Eles triunfaram. Por exemplo, Daniel, acredita-se com os seus amigos, que quando eles foram enviados para a Babilônia, eles tinham cerca de 14 anos. 14 anos é um adolescente. 14 anos. Ele está diante de um império dominado, o império babilônico, e eles viviam tudo aquilo que distorcia a palavra de Deus. Se vestiam diferente, comiam diferente. Era tudo. Daniel era crente, servo de Deus. Tinha a sua educação no reino de Deus, ou seja, ele vivia sob o governo de Deus. Os pais dele ensinaram a palavra. Aí ele foi parar lá na Babilônia. Aí chegou lá na Babilônia e falou, ó, aqui o nosso costume é diferente, aqui a gente se veste assim, aqui a gente come assim. Daniel falou, mas eu aprendi com meus pais diferente. Então, eita. Aí ele falou, aí o texto diz que ele assentou no seu coração não se contaminar. Veja que coisa tremenda. Estava longe da sua pátria, longe da sua casa, mas não longe do ensino da palavra de Deus. Então nós temos que entender a importância de nós alimentarmos os nossos filhos, não só do ponto de vista, criar eles com mantimento, com roupa, mas principalmente com a formação da mente deles e do ponto de vista também espiritual. Para que quando chegar, porque o que acontece quando eles começam a ir para a escola? Nabucodonosor levanta a estátua. Aí ele levanta a estátua e fala, ó, se você não se dobrar a estátua, o fogo vai acender para o teu lado. E o que é acender a estátua? É se render ao sistema. Lá na escola, qual que é o sistema que eles aprendem? Rebeldia. Tem filho que aprendeu aqui a questão das drogas dentro de uma escola. Vai lá para aprender estudo. Mas o sistema mundano invadiu. Ali aprende o que é. Tem filho que aprendeu as coisas erradas dentro desse ambiente. Entende? E aí é onde entra nós, os pais.
E aí a gente tem que ir educando os nossos filhos, ministrando sobre eles e crendo que o Espírito Santo vai pegar aquela palavra e vai trabalhar no coraçãozinho deles. E aí quando o amiguinho da escola chegar e falar, vamos fumar, vamos dar um trago, ele fala, eu não aprendi isso com os meus pais. Quando o amiguinho não, né, aquele indivíduo lá da escola, chegar e querer levar, vamos ali, vamos pegar aquilo que é dos outros, vamos mentir, ele fala, não foi assim que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, não. Porque tem uma hora, porque não dá para a gente guardar os nossos filhos dentro de uma bolha, não dá. Tem hora que a gente tem que soltar, eles vão caminhar, aí eles vão ouvir coisas, eles vão ver coisas, e aí é por isso onde entra esse trabalho da criação, da educação, é de suma importância, e nós não podemos fazer vistas grossas para isso, a gente tem que aplicar. Esse é um dever dos pais, mas a igreja está aqui também para incentivar, para ajudar, para cobrar, para dizer, por isso que tem a escolinha, a escola dominical, é por isso que tem o trabalho que está sendo feito, as revistinhas, os estudos, por isso que estamos aqui no estudo da palavra, para que eles que estão aqui vão sendo ministrados. Aí quando chegar no dia de amanhã, eu estou falando isso de fumar, porque foi assim, um amiguinho da rua falou, vamos aqui fumar, ele que já me levando para o mau caminho, e no histórico da família dele, era pessoas de droga, entende? Então se a gente não é educado, se a gente não é ensinado, vai fazer o quê? Vai pender para esse caminho, tortuoso, errado, mas eu profetizo que Deus está te dando graça, Deus está te dando autoridade para educar. Você vai educá-los. E aí quando chegar diante da Babilônia, quando eles tiverem um contato firme com a Babilônia, eles não vão se render. Porque às vezes o que acontece? Quando o filho tem a cabeça fraca, passa a vida inteira na igreja. Primeira coisa que o amiguinho fala lá fora, ele já pende para o lado do amiguinho. Cabeça fraca. Entende? Então, por isso que a gente tem que pegar forte, pegar firme, e que os trabalhos aqui com as nossas crianças, com os filhos, só vai aumentar, só vai crescer. Nós vamos mandar Bíblia neles, amor para eles, e vamos ver eles ser batizados com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Os nossos filhos vão ser como Daniel, ganhar Nabucodonosor para Deus. Ei, não é os nossos filhos que vão se render ao sistema, é o sistema que vai ver a glória de Deus na vida dos nossos filhos. Eu creio assim, a gente tem que crer assim, ó. Então veja só, se os pais, tá certo, não educarem os filhos para o reino, os filhos correm sérios riscos de seguirem os caminhos tortuosos de pessoas levianas, como fez Roboão. Esse texto eu já citei, mas cito de novo, 1 Reis 12, 8 e 10, o Roboão foi instruído, ensinado, mas ali ele pegou e foi criado com uns jovens levianos. E ele, em vez de seguir o conselho dos anciões, as pessoas de idade que temiam a Deus, pega e segue o conselho dos amigos levianos que ele cresceu, trazendo para o dia de hoje, amigos da escola, coleguinha de rua. Aí tem filho, veja, olha a cabeça de um filho, prefere ouvir um mundano que não está nem aí para ele, que quer que mais aquele se lasque, do que ouvir um pai e uma